As casas de apostas movimentam 150 bilhões de reais ao ano. E o que permite essas montanhas de lucro é a normalização que está crescendo no meio das apostas esportivas. E como isso acontece? É simples, através do marketing. A promessa de dinheiro fácil, de milhares de reais de lucro ao dia com apenas alguns lances, é o que permite que esses jogos tenham livre passagem para entrar nas entranhas do futebol. E para se firmarem ainda mais na mente do torcedor, as casas de apostas chegam com investimentos de proporções nunca antes vistas no nosso futebol. É recorde atrás de recorde. Estas empresas desbancam antigas e tradicionais patrocinadoras dos mais diversos mercados. E se antes você via alguma marca varejista ou um banco como principal bandeira no uniforme do seu time, saiba que esta era acabou. Se prepare, porque cedo ou tarde, o que verá são os logos de casas esportivas. Afinal, o que move o mercado é o dinheiro. Portanto, quem dá mais prevalece. Mas o questionamento é: até que ponto o monopólio das casas esportivas é algo bom? Até que ponto isso não vai prejudicar os torcedores? Fique no vídeo e entenda a batalha pelo dinheiro no futebol. Por décadas, o hábito era presenciar bancos, varejistas e empresas do mercado alimentício nos patrocínios do futebol. Você sabe, em sua maioria, eram esses nichos que assumiam a frente nas camisas dos clubes. O que é compreensível e óbvio. São os mercados que sempre foram de grande porte no Brasil, então elas precisavam elevar sua disputa e concorrência a um patamar cultural e praticamente onipresente no Brasil. Em outras palavras, elas precisavam ir ao futebol. O maior esporte do planeta também é o maior no Brasil. Até hoje, é a principal forma de entretenimento e, por consequência, a que mais consegue unir todos os tipos de público. Do pobre ao rico e do norte ao sul, todos se reúnem para ver a bola rolar. Então, se havia uma boa vitrine para a exposição da sua empresa, esse era o futebol. Mas, como você já deve ter percebido, hoje o cenário é outro. O que você acha que aconteceu com as patrocinadoras tradicionais do futebol brasileiro? Vamos, aposte sobre o que aconteceu com elas e o porquê de terem sido substituídas. Apenas para que você entenda, as poucas patrocinadoras que restaram dos mercados tradicionais brasileiros foram a Neoquímica, que transfere para o Corinthians 17 milhões de reais ao ano. A Red Bull, que patrocina o Red Bull Bragantino, o Banrisul, que paga 10 milhões anuais ao Inter e ao Grêmio, a Crefisa, que já chega a pagar 80 milhões de reais anuais ao Palmeiras, e além desses o Vitória da Bahia, e o Cuiabá terminou o ano sem patrocínio de casas de apostas. Perceba que, nestes exemplos, a média de valores não ultrapassa os 20 milhões anuais, com exceção do patrocínio do Palmeiras, que é um dos gigantes do futebol. No entanto, ainda não é maior. Você se lembra do meu questionamento sobre o porquê de todos esses patrocinadores serem esquecidos, mesmo pagando milhões de reais? É simples. Um novo mercado os desbancou como donos do marketing esportivo no país. Essa modalidade de publicidade, que antes era dividida entre os mercados tradicionais da economia brasileira, agora é monopolizada pelo mercado das apostas esportivas, que simplesmente está impossibilitando toda e qualquer possibilidade de disputa com alguma outra empresa que não esteja inserida no mesmo ramo de atuação. Desde a pandemia, as casas de apostas começaram a se aproveitar de uma brecha na lei que as configurava como uma modalidade de loteria. Assim, conseguiram agir livremente. Obviamente, começaram a construir seu patrimônio em cima daquele momento de vulnerabilidade da população brasileira. E hoje, são inevitáveis. Não importa aonde vá, você vai presenciar alguma casa de apostas. As apostas esportivas cresceram em 135% em 2023 e os lucros de 150 bilhões de reais não são por nada. Afinal, elas seguiram a mesma estratégia das patrocinadoras tradicionais do futebol. Se há muita concorrência ao mesmo tempo de haver muita demanda, o que resta é se confrontar na maior vitrine publicitária do país, o futebol. E para melhorar, elas ainda apresentam um benefício ainda maior. Enquanto elas espalham sua imagem em grandes camisas do esporte, as casas de apostas possibilitam que os torcedores apostem enquanto assistem os jogos. Então, naturalmente, um corintiano provavelmente não buscaria assistir um jogo do Gauchão ou uma partida do Nordestão. Mas para que consiga fazer os lances corretos em suas bets, o paulista deve correr atrás de ver cada um desses jogos. Talvez você mesmo que está vendo esse vídeo já tenha realizado isso. Desta maneira, isto move ainda mais o mercado financeiro do futebol. Afinal, promove mais telespectadores para cada campeonato de futebol brasileiro. Então, a princípio, as casas esportivas soam como o patrocinador perfeito. Grandes aportes para os clubes e auxílio nas outras formas de geração de receitas para os clubes. Por falar em aporte, você se pergunta o quão grande é o investimento dessas casas esportivas, não é?
Continue no vídeo, pois agora você realmente vai entender o ato revolucionário que o marketing esportivo sofreu no Brasil. No top 10 de maiores patrocinadoras do futebol brasileiro, 7 são casas esportivas, e algumas delas chegam a patrocinar mais de um clube brasileiro. Resumidamente, é o que eu repeti para você até agora. Monopólio. Os únicos sobreviventes a esta tomada de território é o Palmeiras com a Crefisa, e o Grêmio e o Inter com o Banrisul. Dos 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, 39 têm o patrocínio de alguma plataforma de aposta, e 19 dos 20 times da Série A são patrocinados por casas de apostas. Sobre os valores das patrocinadoras tradicionais, que mal passavam dos 17 milhões de reais, vai uma curiosidade para dar uma dimensão ao que está acontecendo. O menor patrocínio do top 10 é da PixBet no Vasco, que paga 22 milhões de reais anuais ao clube carioca. Traduzindo, o menor investimento de uma casa esportiva já ultrapassa o maior investimento de uma varejista. O caso Corinthians e PixBet. Recorde histórico de grana no futebol. Há 3 dias atrás, você chegaria nesta parte do vídeo, eu diria que o maior patrocínio master da história do nosso futebol seria do Flamengo com a PixBet. Afinal, o valor de contrato deles é de 170 milhões de reais. No entanto, o inesperado aconteceu, e as casas esportivas voltaram a quebrar recordes e limites do marketing esportivo no Brasil. No sábado, dia 7, o Corinthians anunciou um acordo com a Vai de Bet, que simplesmente pagará ao clube um total de 370 milhões de reais em 3 anos de acordo. Antes, o Flamengo receberia 85 milhões de reais por temporada, mas agora, o Corinthians assume a liderança com 120 milhões sendo pagos ao ano, com mais 10 milhões de luvas. Apenas para entender, não são milhões de luvas de goleiro, mas sim 10 milhões de reais em luvas financeiras. Agora, a casa esportiva ocupa um grande espaço no peitoral dos uniformes do grande clube brasileiro, que agora está recebendo o maior investimento da história do futebol brasileiro. A nova gestão corintiana agora pode justificar as investidas ousadas nas negociações com Gabigol, assim como a compra, assim como a aquisição de mais 5 reforços ao clube. A gestão de Augusto Melo começa bem, e já passa a ter um boom enorme no seu orçamento através de uma negociação que não parece ser nociva ao Corinthians. Em 3 anos, é possível que esse valor seja superado, mas a questão é, o clube agora precisa fazer jus a todo esse dinheiro, para haver uma possibilidade de renovação em 2027. Mas, esse vídeo ainda vai te mostrar o quão sombria essa onda violenta de investimentos pode ser. Impacto financeiro no futebol. Em largos passos, o mercado do marketing esportivo está inflando não apenas no Brasil, mas em todo o planeta. Essa onda de monopólio dos patrocínios não só do futebol, mas em todos os esportes é preocupante. O que estamos presenciando é a formação de um fenômeno financeiro fadado a um colapso preocupante. Falamos de uma bolha financeira. Esta onda de investidores atrai cada vez mais investidores. Afinal, a valorização do marketing esportivo já é altíssima e está em uma crescente exponencial. Então, não apenas o valor de mercado de futebol, mas das apostas esportivas tendem a crescer ainda mais. No entanto, o valor real destes ativos pode não acompanhar tamanho crescimento. Mas o mercado continuará acreditando que estes valores de ativos continuarão subindo ao lado do valor real do mesmo. Ou seja, os consumidores e investidores vão pagar cada vez mais por acreditarem que os lucros vão ficar ainda maiores. Desta maneira, o monopólio aumenta, pois apenas as casas esportivas vão conseguir acompanhar essa crescente nos valores. Claro que outros mercados interessados no investimento do marketing esportivo podem entrar como concorrentes na publicidade. No entanto, terão que investir valores exorbitantes, o que pode afastá-los ainda mais. Essa injeção insana de valores no mercado parece algo benéfico, mas quando a bolha estoura, tudo desmorona. O estouro de uma bolha financeira representa que o mercado reconhece que os ativos foram vendidos acima do valor real. Mas quando isso acontece, já é tarde demais. O estouro dela significa a queda de valores do mercado dos envolvidos, tanto do futebol como do mercado esportivo. Todos os investidores vão procurar liquidar seus ativos para evitarem grandes prejuízos. Com esse colapso, é óbvio, os patrocinadores vão se afastar ainda mais do futebol. E as casas esportivas que antes viam o esporte como as galinhas dos ovos de ouro, também vão abandonar o barco. Primeiro, elas turbinam o preço da publicidade do esporte e concentram o marketing somente no mercado das apostas esportivas. É óbvio que as empresas não vão correr atrás do colapso, mas é importante se atentar contra esse fenômeno imprevisível. Mas um fator interessante que pode acontecer é: o estouro de bolhas financeiras normalmente são acompanhados de investidores não conseguindo cumprir com as suas despesas de créditos. Ou seja,
passam a dever e precisar ainda mais para os bancos, que passam a enriquecerem. E você sabe que os bancos são também grandes investidores do futebol. No fim, isso pode ser uma reviravolta no cenário dos patrocínios. Afinal, neste cenário de declínio das casas esportivas, os antigos figurões do marketing esportivo podem voltar a aparecer como salvadores. Mas as consequências não param por aí. Continue no vídeo que você vai entender que o buraco pode ser ainda mais embaixo. Consequências. Acima até mesmo dos riscos financeiros, essa dominância das casas esportivas podem significar outra coisa: os riscos humanos. Os esportes, que antes eram consumidos pelo amor e pela simples e forte vontade de acompanhar seu time e atletas do coração, agora podem passar a apenas serem vistos pelo lucro. Isto ameaça a relação das próximas gerações com a prática do esporte. O amor pelas modalidades pode ser transformado em apenas uma oportunidade de lucro. A alegria de ver as disputas pode virar a adrenalina de perder ou ganhar dinheiro. Obviamente, é de desejo das casas de apostas esportivas transformarem a ideia das bets em um investimento, e é isso que acontece. As promessas de dinheiro fácil passadas pela publicidade, dentro e fora do esporte, têm o objetivo de falar para você apostar, pois os lances podem ser investimentos de curto prazo. Mas isto é incorreto. Mesmo que existam análises por trás delas, ainda são questões que ficam à mercê da sorte e da interferência humana direta. Não há certeza, muito menos previsões de grandes probabilidades que possam definir um resultado. Os indicativos de uma partida esportiva são incertos, não acha? E por trás disso, como eu já disse no canal em outro vídeo, a manipulação de resultados pode ainda ser um grande agravante enorme. No futebol, por exemplo, a corrupção pode comprar placares, resultados de partidas, escanteios, faltas, cartões e por aí vai. E enquanto os resultados são manipulados, você também é manipulado. Não é segredo que as apostas esportivas são viciantes e perigosíssimas. Não é exagero dizer que muitas pessoas perdem tudo o que possuem apenas para tentarem reaver alguma bet perdida. O famoso pensamento "agora eu ganho" é um veneno poderosíssimo. No começo, é apenas um trocado, mas este mesmo trocado pode virar o dinheiro de despesas como o seu aluguel, a sua alimentação e o seu sustento. Para no fim, todo esse valor que era destinado para a sua sobrevivência, ir para as contas das casas de apostas, que te enxergam como apenas mais um número. É a realidade inevitável. Você pode não ser obrigado a apostar, mas é condicionado a isso. No fim, qual é a diferença? Como lidar com as casas de apostas? As apostas esportivas são importantes para as modalidades, é um fato. Mas como tudo, deve ser regulada e controlada. Formas de combater o monopólio delas como patrocinadoras é justamente medidas para diversificar os patrocinadores novamente. Dar espaço a concorrências para novos e antigos mercados interessados no marketing esportivo. Diversificar o marketing ao redor do esporte pode ser interessante, afinal, abre alas para ainda mais mercados ingressarem de maneira equilibrada, além de poder ser igualmente rentável a grandes investimentos de poucas empresas. A regulação também é um fator importante. Como também já falei neste canal em outro vídeo, o atual governo está investindo esforços para enfim regulamentar da devida maneira. E isto é de interesse das casas de apostas, que finalmente vão conseguir se firmar de maneira oficial. Obviamente que o lucro ainda vai ser visado, mas agora terão sistemas apropriados para fiscalizar a atividade dessas empresas. O fato é, elas chegaram para ficar. Mas é preciso lembrar que o esporte não depende e nem pode estar refém das casas de apostas. Existiu esporte e marketing esportivo antes delas aparecerem. Elas devem ser vistas como grandes players do mercado da publicidade, mas nunca como donas dele. Em relação aos torcedores, campanhas de conscientização são necessárias para a segurança do apostador. As plataformas e as regulamentações que estão sendo estruturadas precisam vir não para impossibilitar ou proibir as apostas, mas para tornarem o ambiente o mais seguro possível para aquele interessado. Assim, o torcedor pode apostar de maneira saudável e tendo ciência dos riscos e de como evitá-los. A lucratividade das casas de apostas não deve se resumir a abusar da falta de limites dos seus clientes. Então, é preciso ter um olhar ético e moral a respeito disso. Este canal foi feito para trazer informações no mundo esportivo e fico feliz com cada like e comentário que recebo. Se você curtiu nossa jornada sobre os patrocínios das casas de apostas, não pode perder o nosso próximo vídeo. Levantamos nomes dos possíveis artilheiros de 2024.